Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um super conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar sobre uma surpresa do mercado, né? Nós temos mais de 400 fundos imobiliários e é normal alguns fundos passarem despercebido. E um que tem chamado a atenção dos investidores é o SPXS11, né? Que foi recomendado pelo professor Mira, que é uma das principais referências nesse segmento de investimento e também faz parte do Clube FI, onde a cotação dele se encontra na casa de R$ 9,00, está com um dividendo muito próximo de 13%, ele ainda se encontra com um desconto de 7%, a sua liquidez se aproxima do meio bilhão e a informação mais importante, ele é um dos únicos fundos indexados a IPCA e CDI que se mantém valorizado, ou seja, mantém aí uma rentabilidade de 8%, porque boa parte dos fundos indexados ao IPCA e ao CDI caíram, aqueles que são indexados majoritariamente ao IPCA despencaram completamente, e só quem está se valorizando nesses últimos tempos são dois fundos, KNCR11 e VGIR11, porque são dois fundos que têm a sua carteira majoritariamente de CDI. Para mostrar para vocês, ele é um fundo muito recente, né? Começou a operar ali no final de 2022, tem uma taxa de administração de 0,8%, o seu último dividendo foi 10 centavos, o que dá um dividendo aí de 1,1% ao mês, ou seja, um excelente retorno. Ao longo do ano, 3,8%. Ele possui uma reserva de R$ 226 mil, o que equivale aí 1 centavo por cota guardado, né? Ou seja, ótima informação. Ele acabou de fazer novas integralizações de CRI, claro, em uma posição muito pequena, somente de 0,7 para não ser arriscado. E além disso, ele aumentou, ou seja, vendeu parte da sua posição no FIR CARC 11, que representava 0,5% do PL do fundo e que já tinha entregado um retorno aí de 223%, ou seja, não tinha mais o que você extrair dele, né? Porque ele já tinha entregado bastante, certo? Se nós descermos aqui o rendimento no mês de julho foi 2,6 milhões, no mês de agosto 1,8, no mês de setembro voltou ali a operar na casa dos 2 milhões. As suas receitas muito baixas, na casa de 160 mil reais, chegando ao máximo de 170 mil reais, o que permite ele distribuir um dividendo aí acima da casa de 10 centavos. No mês de julho, o volume de negociação dele era muito alto, ou seja, muita gente comprando. Agora, em agosto e em setembro, o volume de negociação dele diminuiu, porque muita gente que comprou agora passou a reter essas cotas, né? Tanto que nós conseguimos observar uma queda de volume médio da casa de 478 mil para a casa de 491 mil, porque muitos competidores dele começaram a cair tanto o dividendo como despencar também a cotação. Ele não, cotação subindo com o dividendo também subindo. A maior parte das suas receitas aqui no mês de setembro vem da sua carteira de CRI. Tem uma parte amarelada que é a posição de ações e FI e somente uma pequena porção que é de renda fixa, né? Ou seja, ele traz maiores retornos de CRI, ações e fundos imobiliários, mas principalmente CRI, porque ele é um hedge fund. A história de dividendos vem crescendo. Ali, há um ano atrás, era de 9 centavos. Esses 9 centavos foram subindo, de forma que nós alcançamos agora nesse ano R$ 10, ou seja, o dividendo segue subindo, certo? Com relação à performance do fundo, ele tem performado muito bem. E se você levar a carteira dele, ou seja, comprar essa cota na casa de R$ 9,00, que é o que está sendo negociado hoje, você vai ter um dividend yield no final de um ano
de 14,08%. A carteira dele de IPCA você vai estar levando IPCA mais 11,60%. E se você comprar, você vai estar levando a carteira dele de CDI mais 4,76%. Ou seja, o que mostra aí uma excelente vantagem para você que é investidor. A rentabilidade dele é alta, perdendo somente para o CDI no atual momento, porque o CDI voltou a subir. Toda vez que o CDI ele faz um V, os fundos imobiliários acabam sendo afetados. 72% da sua carteira são CRI, 15% fundos imobiliários. Nós temos aqui 9% em caixa e 4% em ações, porque ele é um fundo high grade, né? Ou seja, ele consegue investir em mais de um ativo. Ele tem uma diversificação por gestoras, tendo a maior concentração principalmente no BTG Pactual, na Nave Capital e VBI Real Estate, né? Se nós descermos aqui na sua carteira de fundos imobiliários, ele tem uma participação interessante em Apto 11, ele tem participação interessante em BTI Y11. A maioria desses fundos aqui, eles não estão disponíveis para investidores na pessoa física. Quem é que está? Gari 11, que você já deve conhecer, de renda urbana, VRTA 11 de papel, CPTS 11 de papel, XPCI 11 papel, BTCI 11 papel, SARI 11 papel e VGIP também papel, ou seja, fundos que têm diferentes objetivos. Objetivo de renda, ou seja, ganhar dividendo, e objetivo de ganho de capital, ou seja, comprar CPTS barato para mais na frente estar vendendo, certo? Então, só chamar a atenção de vocês que vários investidores estão esperando o CPTS subir para vender, certo? Só para vocês ficarem atentos. Aqui toda a carteira dele de CRI, e, consequentemente, quais são os tipos de CRI. IPCA mais 8% para Conopus, CDI mais 6% para OAD, IPCA mais 10,1% para MRV, porque aqui é construção e é mais arriscado, certo? Então você tem aqui toda a carteira, sendo que 80% da carteira é voltado principalmente para o residencial, 14% para escritório e somente 6% para shopping, ou seja, o objetivo aqui é extrair o maior retorno. Isso dá um spread de CDI mais 3,1 e de IPCA mais 9,8, sendo que a maioria dos seus CRI, evidentemente, estão localizados em São Paulo, porque geralmente é onde você tem maior retorno financeiro. Aqui embaixo nós temos uma descrição de como é que se encontram cada um desses CRI, onde você pode estar estudando aí e avaliando se faz sentido na sua carteira, certo? Se nós olharmos aqui no site aqui do Investidor 10, a gente consegue perceber que há um mês atrás, quer dizer, Status Invest, né? Ele estava a casa de R$ 8,90, um mês depois ele já foi para a casa de R$ 9,00. Se nós pegarmos os últimos 6 meses, ele saiu da casa de R$ 9,20 e agora está na casa de R$ 9,00. Mas se nós pegarmos os últimos um ano, aí fica muito interessante, porque ele saiu da casa de R$ 8,68, alcançou o pico de R$ 8,22, caiu e agora está se segurando na casa de R$ 9,00, ou seja, que demonstra aí uma excelente oportunidade, principalmente porque no mês de novembro ele conseguiu pagar um dividendo superior ao ano passado e isso animou bastante os investidores, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário para a nossa comunidade seguir crescendo e você conhecendo outros fundos imobiliários. Valeu e até o próximo vídeo.